O caso chocante dos gêmeos nascidos do incesto, um tornou-se gênio, o outro monstro. Eles não tinham nome nos registros, mas toda a gente na aldeia sabia que as crianças existiam. Alguns tinham nos visto correr atrás do galinheiro, descalços e cobertos de pó. Outros garantiam ter ouvido as suas vozes através da cerca de Maia Rouillet, como um murmúrio repetitivo, como se falassem entre si numa língua secreta. Ninguém ousava entrar. Ninguém fazia muitas perguntas. E foi isso que permitiu que o horror se escondesse à vista de todos por mais de 10 anos. Eu sou Burgo, e este é o México Proibido. Se já estão aqui, peço-vos que subscrevam o canal, pois as histórias que contamos não são fáceis de encontrar. Não são nem confortáveis, nem bonitas, mas são necessárias. Vamos descobrir o que muitos prefeririam deixar enterrado. Tudo começou em 1993, numa comunidade rural esquecida do estado de Veracruz. São Pedro Solalpa era pouco mais do que uma dúzia de casas de cimento não pintadas, um par de tratores velhos e uma escola primária que funcionava quando o professor decidia aparecer. Lá vivia Lucia Ortega, uma rapariga de apenas 15 anos, que desapareceu durante meses sem que ninguém dissesse nada. Ela voltou numa manhã de junho, com as roupas encharcadas de sangue seco, carregando 2 pequenos embrulhos envolvidos em cobertores sujos. Não foi necessário que ela falasse. A sua mãe, Dona Maricha, ajudou-a a limpar tudo e a queimar os lençóis. Ninguém perguntou quem era o pai. Ninguém queria saber. Lucia teve os gêmeos na parte de trás da casa, num quarto sem janelas. O parto foi assistido pela sua própria mãe, que era parteira, e pela sua irmã mais velha. Um dos bebés nasceu a chorar fortemente, com os olhos bem abertos e os punhos cerrados. O outro não chorou. O seu rosto estava desfigurado, com um olho maior que o outro, o nariz torto e a boca caída para o lado, como se a gravidade o vencesse desde o primeiro instante. Apesar de tudo, ele respirava. Deram-lhes os nomes de 2 profetas, Damiã e Elias. Mas não os registraram no estado civil. Viveram sem documentos, sem vacinas, sem escola. Apenas com o mínimo para sobreviver. A mãe, quebrada interiormente, evitava olhá-los por muito tempo. O pai, Salvador Ortega, o próprio tio deles, desapareceu pouco depois do nascimento deles. Alguns diziam que tinha ido para os Estados Unidos, outros que tinha morrido, mas a verdade era que ninguém o procurava. Logo nos primeiros meses, a diferença entre os gêmeos era brutal. Damiã desenvolvia habilidades invulgares. Aos 6 meses, já apontava objetos, e aos 9 meses, começava a balbuciar sílabas com ritmo e repetição. Aos 2 anos, identificava letras em livros velhos que a sua avó tinha guardado. À noite, ele memorizava frases completas que ouvia da rádio de ondas curtas. Não falava muito, mas quando o fazia, cada palavra parecia ter sido escolhida com precisão. Elias, em contrapartida, não falava. Não sorria. O seu crânio cresceu de forma irregular e as suas costas começaram a curvar-se com os anos. Tinha convulsões noturnas, febres frequentes e um olhar ausente, como se a sua consciência flutuasse noutro lugar. Ele arrancava tufos de cabelo. Gritava sem motivo, ele mastigava os cantos dos móveis até quebrá-los com os dentes. Lucia os mantinha trancados a maior parte do dia. Quando alguém se aproximava da casa, ela baixava as cortinas e colocava música para abafar qualquer barulho. As crianças só saíam para o quintal, onde a grama alta lhes chegava até a cintura. Lá, brincavam entre as galinhas e o lixo enferrujado, sem sapatos, sem brinquedos, sem amigos.
Foi durante uma visita médica comunitária que tudo começou a mudar. Uma enfermeira voluntária, Clara Reyes, chegou de Jalapa com uma pequena equipe de atenção primária. Enquanto examinava os idosos do povoado, uma vizinha comentou-lhe, em voz baixa, que havia crianças diferentes na casa dos Ortega. Clara aproximou-se com cautela e bateu na porta de madeira já corroída pelo sol. Lucia abriu apenas alguns centímetros. Ela disse que não tinha filhos. Clara avistou uma silhueta infantil ao fundo, uma cabeça desproporcional e olhos brilhantes, que a observavam sem piscar. Naquela noite, Clara redigiu um relatório e o enviou à delegação do DIF mais próxima. Ela não esperava que respondessem. Eles o fizeram. 3 semanas depois, uma operação silenciosa chegou ao povoado. 2 assistentes sociais e um médico rural entraram na casa dos Ortega com uma ordem assinada. O que encontraram nos tirou o fôlego. O quarto onde as crianças dormiam era uma cela improvisada. Não havia janelas. O chão era de terra batida. Havia 2 colchões sujos, um balde de água e uma única lâmpada pendurada no teto. Elias estava encolhido em um canto, balançando-se para frente e para trás, com as unhas cobertas de sangue seco. Eles o separaram naquela mesma noite. Ele também foi levado para um lar educacional em Puebla. Elias foi internado no Hospital Psiquiátrico Infantil de Veracruz, com um diagnóstico reservado. A mãe não ofereceu resistência alguma. Ela disse apenas, com a voz embargada: "Eu não sabia mais o que fazer." Mas o que parecia o fim de uma tragédia era apenas o começo. Pois o verdadeiro mistério não era como eles viviam. Era por que eles eram assim. E o que seria descoberto mais tarde colocaria em questão tudo o que pensávamos entender sobre genética, abandono e a alma humana. O relatório médico foi claro e desconcertante. Damien Ortega apresentava um desenvolvimento cognitivo superior à média. Memória idética, habilidades linguísticas precoces e raciocínio lógico comparável ao de uma adolescente. Ele não tinha histórico médico, nem vacinas, nem registros escolares. Ele havia aprendido a ler sozinho, com livros que havia encontrado no lixo do povoado e folhetos religiosos abandonados. Aos 10 anos, ele escrevia em espanhol e em um inglês rudimentar e resolvia operações matemáticas complexas em um caderno quadriculado cheio de desenhos geométricos. O mais perturbador era que ele não falava a menos que lhe falassem diretamente. Ele olhava fixamente para as pessoas, como se tentasse decifrá-las, e então respondia com frases curtas, precisas, sem hesitação. Uma das psicólogas do lar no povoado o descreveu como uma criança que pensa em silêncio a uma velocidade que os outros mal conseguem intuir. Enquanto isso, Elias Ortega debatia-se entre diagnósticos contraditórios. Ele foi internado no pavilhão psiquiátrico infantil, com severas complicações físicas, malformações crânio-faciais, hipoplasia mandibular, limitação motora do lado direito do corpo e problemas renais crônicos. Ele também mostrava sinais de transtorno do espectro autista, com comportamentos agressivos, um transtorno de apego reativo e episódios de dissociação. Seu estado mental flutuava. Ele podia passar horas em completo silêncio, olhando para uma mancha na parede, e depois ter acessos de gritos e choros incontroláveis. Ele mordia os pulsos, batia a cabeça contra as paredes e não tolerava a luz direta. Os médicos suspeitavam de uma origem genética comum aos dois. Mas foi somente após a realização dos estudos de DNA que a verdade foi revelada com crueza. Os gêmeos eram produto de uma consanguinidade de segundo grau. A mãe, Lucia,
e o pai biológico, Salvador, compartilhavam 25% de carga genética. Eles eram sua sobrinha e seu tio, o que, em termos clínicos, se traduz em um alto risco de transmissão de mutações recessivas. A revelação gerou um debate interno na equipe médica. Alguns queriam denunciar publicamente o caso. Outros, mais cautelosos, propuseram proteger a identidade das crianças e estudar o fenômeno como um caso único. O dossiê foi classificado como confidencial e compartilhado apenas entre instituições acadêmicas e médicas. Damian, por sua vez, começou a se adaptar rapidamente ao seu novo ambiente. Na escola do lar, ele devorava os livros a uma velocidade incomum. Ele não brincava com as outras crianças, mas não demonstrava hostilidade. Ele preferia apenas ficar sozinho. Ele passava as tardes escrevendo fórmulas nas paredes do pátio ou desenhando mapas mentais com flechas e símbolos. Um professor de matemática, intrigado por suas anotações, propôs-lhe um desafio: resolver um problema lógico que mesmo alguns universitários não conseguiam decifrar. Damian o resolveu em menos de 10 minutos, sem piscar. Pouco a pouco, seu nome começou a circular nos círculos acadêmicos. Uma fundação educacional da Cidade do México o visitou no lar e propôs transferi-lo para uma instituição especializada para crianças com altas capacidades. A diretora do lar hesitou, mas finalmente aceitou. Em uma carta assinada por ela, ela escreveu: Damian não precisa apenas de educação. Ele precisa de proteção do mundo. Pois o que ele carrega consigo é tão brilhante quanto frágil. Em paralelo, Elias foi transferido para uma clínica psiquiátrica com uma melhor infraestrutura. Seus dias eram monótonos e silenciosos. Ele dormia em um quarto acolchoado, com câmeras de segurança, e recebia uma medicação constante para estabilizar seu humor. Os cuidadores o descreviam como uma presença inquietante. Seu olhar era vazio, mas quando lhe mencionavam seu irmão, ele reagia com uma mistura de raiva e angústia. Ele gritava seu nome, ele arranhava o rosto. Uma vez, ele quebrou uma janela com a cabeça. Os especialistas perceberam que, apesar da distância, existia um vínculo inexplicável entre os gêmeos. Quando um ficava doente, o outro também. Quando Damian também teve uma febre alta devido a uma infecção intestinal, Elias teve uma crise psicótica naquela mesma noite, sem explicação aparente. Quando Damian também ganhou uma bolsa para participar de um seminário de ciências em Monterrey, Elias passou 3 dias sem falar nem se mover, em um estado de catatonia parcial. Começou-se a teorizar que existia uma ligação neurobiológica entre os dois, uma espécie de conexão espelho que a ciência ainda não podia explicar. Eles não sugeriam que isso se devia à simetria genética alterada pela consanguinidade. Outros falavam de um trauma compartilhado que se manifestava de maneira psicossomática. Mas a verdade era que ninguém o compreendia totalmente. Aos 14 anos, Damian já havia sido convidado a colaborar com pesquisadores em tópicos de criptografia e linguagem matemática. Ele fez a capa de uma revista científica para a juventude. Durante uma entrevista, perguntaram-lhe o que sentia ao ser considerado um gênio. Ele respondeu: "Não sou um gênio. Eu apenas escuto o que os outros não ouvem." Nessa mesma semana, Elias tentou suicidar-se com uma corda improvisada. Ele foi salvo por um enfermeiro que entrou por acaso na sala. Ao acordar, ele disse apenas uma frase: "Ele não precisa de mim." A partir desse momento, os médicos decidiram permitir uma chamada de vídeo supervisionada entre os dois. Foi a primeira vez em 4 anos que eles se viram. O rosto de Damian iluminou-se ao vê-lo. O de Elias
contraiu-se em um choro silencioso, como se toda a dor acumulada durante anos transbordasse naquele instante. Damián falou-lhe calmamente. Ele disse-lhe que sentia a falta dele, que ele ainda se lembrava de quando eles brincavam com pedrinhas no quintal, que ele não havia esquecido. Elias não respondeu. Ele apenas balançou a cabeça, com os olhos marejados. Após essa chamada, Elias começou a melhorar lentamente. Ele ainda tinha crises, mas elas não eram mais diárias. Ele desenhava o seu irmão, a sua mãe, da mesma forma. Ele desenhava duas figuras iguais, uma com uma asa e outra com chifres. Damián pediu permissão para visitá-lo pessoalmente. O pedido foi aprovado com condições rigorosas. O reencontro foi programado para o mês seguinte. E enquanto tudo isso acontecia, uma questão começava a preocupar aqueles que conheciam a história de perto. Como é possível que duas crianças nascidas do mesmo ventre, com o mesmo DNA, a mesma origem, a mesma noite de dor, acabem em extremos tão opostos? E o que isso diz sobre nós? A clínica psiquiátrica San Rafael ficava na periferia de Toluca, escondida atrás de um muro de concreto e cercada por pinheiros que amorteciam o ruído da cidade. Foi lá que, em outubro de 2008, ocorreu um dos encontros mais estranhos e emocionantes que os médicos presentes se lembrariam pelo resto de suas carreiras. Damián Ortega, tendo acabado de completar 15 anos, desceu do automóvel que o havia trazido da Cidade do México. Ele usava uma camisa azul, um caderno no bolso e uma expressão contida. Apesar da sua maturidade precoce, era evidente que estava nervoso. Ele havia sido avisado de que seu irmão Elias poderia não o reconhecer ou mesmo rejeitá-lo. Mas ele insistiu. Era aquele que precisava, que não podia continuar a avançar enquanto uma parte de si mesmo permanecesse na sombra. O encontro foi organizado em uma sala de visitas sem câmeras, mas com uma vigilância discreta. Havia um sofá, uma mesa de madeira e uma lâmpada quente que iluminava o centro do cômodo. Elias foi trazido por 2 assistentes. Ele estava sedado, mas consciente. Ele caminhava lentamente, arrastando um pouco o pé direito. Os olhos vagavam pelo quarto, inquietos, até que pousaram no rosto de seu irmão. Eles não disseram nada no início. Damien permaneceu em pé. Elias sentou-se desajeitadamente. Então, muito lentamente, Damien tirou do bolso um pequeno desenho. 2 figuras infantis sentadas debaixo de uma árvore. Era um dos rabiscos que eles costumavam fazer juntos quando eram pequenos antes de serem separados. Ele o colocou sobre a mesa. Você se lembra? Zrenia, disse ele, sem levantar a voz. Elias piscou os olhos várias vezes. Então ele assentiu com a cabeça, mal. E ele começou a chorar. Foi um choro profundo, contido por anos de silêncio e confusão. Um choro que enrugava seu rosto já marcado pela genética e pelo sofrimento. Damien sentou-se à sua frente, sem tocá-lo, e esperou. Por vários minutos, ninguém disse mais nada. Quando Elias conseguiu se acalmar, ele olhou para o irmão com uma mistura de ternura e culpa. Ele perguntou em voz baixa se ele o odiava. Damien negou com a cabeça. Ele disse a ele que sentia sua falta. O quê? Embora seus caminhos tivessem sido diferentes, ele sempre fez parte de si mesmo. Que a dor que Elias sentia também era a sua, mesmo que não fosse visível. Após esta primeira visita, encontros periódicos foram autorizados sob sua supervisão médica. Os especialistas observaram uma melhora notável no estado de espírito de Elias. Ele começou a comer melhor. Ele dormia com menos interrupções.
e pela primeira vez em anos, ele pediu lápis de cor. Damien viajava a cada 15 dias. A cada visita, ele trazia livros, gravações de música clássica e cartas escritas à mão. Às vezes, eles simplesmente falavam de memórias de infância. Outras vezes, eles jogavam gedres, embora Elias nem sempre entendesse as regras. Isso não importava. O que importava era a presença. Em uma dessas visitas, Damien pediu para ver o prontuário completo de seu irmão. Ele queria entender, saber o que havia acontecido com ele durante esses anos de separação. O diretor da clínica, após consultar a equipe jurídica, cedeu. O que ele encontrou nessas páginas o marcou para sempre. Os relatórios médicos detalhavam não apenas as condições genéticas e psiquiátricas de Elias, mas também os múltiplos episódios de automutilação, isolamento extremo, tentativas de suicídio e os tratamentos aos quais ele foi submetido. Sedações prolongadas, confinamento sensorial, terapias que procuravam apagar sua raiva, sua confusão, seu medo. Um dos relatórios incluía uma anotação que o dilacerou. O paciente apresenta episódios de dissociação durante os quais ele fala consigo mesmo em tom infantil, usando uma linguagem inventada. Ele repete frequentemente a frase: "Damien virá". Foi então que Damien tomou uma decisão. Ele queria contar a história, não para obter fama nem por morbidez, mas para expor uma verdade que, embora desconfortável, era necessária. A história de dois irmãos que foram jogados em extremos opostos pelo acaso genético. O abandono e o silêncio de uma comunidade que preferiu olhar para o outro lado. Ele contatou uma jornalista independente, Clara Sarati, especializada em reportagens sociais e de saúde pública. Ele lhe enviou um resumo de sua história, assim como parte dos documentos médicos e das fotografias de infância. Clara ficou impactada. Eles se encontraram em uma cafeteria no sul da cidade. Damien já tinha 17 anos. Ele falava com a precisão de um adulto, mas sem perder a emoção de quem ainda guarda feridas abertas. A jornalista propôs fazer uma série documental, mas Damien recusou. Ele não queria câmeras. Ele não queria transformar sua dor em entretenimento. Em contrapartida, ele aceitou escrever um artigo em primeira pessoa que foi publicado em uma revista médica de divulgação científica. O texto, intitulado Meu Espelho Quebrado, foi compartilhado milhares de vezes nas redes sociais. Ele suscitou debates éticos, sociais e científicos. Os casos de consanguinidade deveriam ser monitorados pelo Estado? Até que ponto uma comunidade rural poderia esconder horrores por trás da fachada da tradição? O que era preciso para que alguém como Elias não fosse condenado desde seu primeiro suspiro? Elias, que não compreendia inteiramente o alcance do artigo, sabia apenas que seu irmão havia falado por ele. E isso bastava. Em seus desenhos, cada vez mais complexos, começou a aparecer um novo elemento: uma ponte. Sempre a mesma. Duas extremidades conectadas por uma estrutura frágil, mas firme. Em um desses desenhos, ele escreveu com uma caligrafia tremulante: Damien me encontrou. Apesar dos avanços, os médicos sabiam que Elias tinha o corpo enfraquecido. As deformações sociais lhe causavam dores crônicas. Seu rim esquerdo quase não funcionava. Ele sofria de hipertensão intracraniana e apresentava um sopro cardíaco que necessitava de atenção especializada. Os especialistas propuseram uma cirurgia reconstrutiva que poderia melhorar sua qualidade de vida, mas ela implicava riscos consideráveis. Damien foi consultado. Embora legalmente ele não fosse responsável, sua voz tinha peso. Ele perguntou ao irmão se ele queria fazê-lo. Elias, com uma serenidade incomum,
respondeu que sim. Que ele queria respirar novamente sem dor. Que ele queria andar reto. Que, se fosse possível, ele queria ser visto sem que as pessoas se assustassem. A operação foi programada para 14 de agosto de 2010. 5 especialistas em cirurgia maxilofacial, neurocirurgia e anestesiologia pediátrica participaram. A intervenção durou mais de 12 horas. Foi um sucesso parcial. Conseguiu-se corrigir uma parte da estrutura facial, aliviar a pressão intracraniana e fortalecer a base cervical. Mas o coração de Elias não resistiu à recuperação. Ao amanhecer do dia 16, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. As tentativas de reanimação foram infrutíferas. Ele morreu às 3h47 da manhã. Quando informaram Damien, ele não disse nada. Ele fechou os olhos. E ele permaneceu assim, imóvel, por vários minutos. Em seguida, ele pediu para ficar sozinho. Ele se trancou na biblioteca da clínica e não saiu antes do amanhecer. O funeral foi íntimo. Damien pediu que o caixão fosse branco, que colocassem o desenho da ponte sobre o peito de seu irmão e que o enterrassem em São Pedro Solalpa, onde tudo começou. Dias depois, durante uma entrevista, ele disse uma única frase sobre sua perda. Elias não era um monstro. O pobre foi uma criança presa em um corpo que não o deixou respirar. A aldeia de São Pedro Solalpa não tinha mudado muito em 20 anos. As ruas ainda eram de terra batida, as casas com paredes descascadas, e os mesmos rostos envelhecidos olhavam das janelas, sem dizer nada. Quando a carrinha funerária entrou na aldeia, alguns fizeram o sinal da cruz, outros simplesmente baixaram o olhar. Ninguém perguntou quem vinha. Ninguém precisava saber. Neste lugar, os segredos não se negam. Eles simplesmente se enterram. Elias Ortega foi enterrado num talhão simples ao lado do túmulo de sua avó, Dona Maricha, a mesma que o tinha trazido ao mundo entre sangue, medo e silêncio. Damien organizou o enterro com os poucos recursos que tinha. Não permitiu câmaras nem entrevistas. Ele apenas pediu que deixassem seu irmão descansar com dignidade, algo que, segundo ele, nunca lhe tinha sido permitido em vida. Durante a cerimônia, Damien não chorou. Ele permaneceu de pé, imóvel, com os punhos cerrados e a cabeça baixa. Segurava uma flor branca numa mão e o caderno de desenhos de seu irmão na outra. Quando chegou o momento de dizer algumas palavras, ele não olhou para ninguém. Ele falou para o ar, como se lhe estivesse a falar. Não soubemos te proteger. Ninguém soube. Mas tu não eras o erro. O erro foi o que fizeram contigo. Embora tenhas nascido com um espírito puro, nasceste com um corpo marcado. Mas o mundo tratou-nos como se tu fosses o castigo e eu o milagre. Éramos um. Sempre fomos um. Ele colocou a flor sobre o caixão, com o desenho da ponte, e afastou-se sem olhar para trás. Naquele dia, marcou o início de uma nova etapa para Damien. Durante semanas, ele desapareceu do radar público. Cancelou conferências, cortou a comunicação com fundações e recusou uma bolsa que lhe tinha sido oferecida por uma universidade europeia. Ele passava os seus dias fechado no seu quarto, lendo compulsivamente, como se os livros procurassem uma explicação que a vida lhe tinha recusado. Foi a sua antiga psicóloga, a doutora Camila Revoltas, quem finalmente conseguiu tirá-lo do isolamento. Ela propôs-lhe colaborar num projeto de investigação sobre genética, trauma infantil e resiliência. Damien aceitou com uma condição. Queria investigar casos reais de consanguinidade e os seus efeitos físicos, emocionais e sociais, especialmente nas comunidades marginalizadas. Não como objeto de estudo clínico,
mas como fenômeno humano. Nos 2 anos seguintes, Damien percorreu aldeias em Oaxaca, Chiapas, Guerreiro e algumas partes de Veracruz, documentando histórias de famílias escondidas, de gravidezes forçadas entre parentes e de crianças nascidas com malformações que eram mantidas na sombra. Ele tirava notas, assim como agravamentos, e construía um dossiê doloroso, mas necessário. Dessas experiências nasceu um ensaio que ele intitulou Os Corpos que o Mundo Esconde. Nele, ele misturava testemunhos, análises genéticas, estudos sociais e reflexões pessoais. O texto foi publicado numa revista acadêmica e tornou-se em breve uma leitura obrigatória em várias faculdades de medicina e antropologia. Num dos capítulos mais comentados, Damien escreveu: "Meu irmão foi visto como uma aberração. Mas o que era verdadeiramente aberrante foi o sistema que o permitiu agir assim. O deixou crescer sem ajuda. O prendeu quando se tornou inconveniente e o deixou morrer quando não teve mais força. Elias não foi uma consequência da genética. Ele foi uma consequência do silêncio." O texto emocionou profundamente muitas pessoas. Algumas organizações não governamentais começaram a contatar Damien para trabalhar em campanhas de sensibilização. Ele aceitou, mas sempre com uma linha clara, sem câmaras, sem sensacionalismo. Isto não é uma história para contar. É uma ferida para fechar. Foi no meio deste processo de cura coletiva que Damien recebeu uma carta inesperada. Ela vinha do hospital onde nasceram, ou melhor, dos arquivos do Estado que o registrava como NN até aos 10 anos. Nela estava anexa uma cópia da sua certidão de nascimento, finalmente regularizada. E um documento adicional, o relatório oficial do médico que assistiu ao seu parto. O relatório, redigido com uma caligrafia quase ilegível, continha uma linha que o gelou. Gêmeo 1, rapaz, reagiu bem. Gêmeo 2, possível dano neurológico. Uma ligeira deformação craniana é observada. A mãe, menor, recusa-se a declarar o nome do progenitor. Esta frase o assombrou durante dias. Não era apenas um documento. Era a primeira vez que a sua história aparecia em papel. Um reconhecimento de que ele tinha nascido bem. Que não era um rumor. Que alguém os tinha visto, mesmo que com indiferença. Motivado por esta revelação, Damien iniciou os procedimentos para fundar uma instituição sem fins lucrativos. Ele chamou-lhe Fundação Elias Ortega, em honra do seu irmão. O seu objetivo era claro: oferecer assistência médica, psicológica e legal a crianças em situação de vulnerabilidade genética ou vítimas de incesto familiar. Em menos de um ano, a fundação começou a operar em Veracruz e depois estendeu-se a outros estados. Um dos primeiros casos de que se ocuparam foi o de uma menina de 9 anos numa aldeia vizinha, que apresentava sintomas semelhantes aos de Elias. Algumas anomalias físicas, isolamento social e um comportamento difícil. Durante a avaliação, foi revelado que a situação familiar da criança era muito complexa. Nádia não tinha feito nada. Nádia queria envolver-se. Damien a visitou pessoalmente. Ele levou consigo um caderno e uma caixa de lápis de cor. Ele sentou-se à sua frente e disse-lhe: "Eu também tive um irmão como tu. E tu não estás sozinha." Este gesto marcou o início de uma nova missão. Não era mais apenas pesquisa, era reparação. Pouco a pouco, a figura de Damien deixou de ser a do menino prodígio para se tornar a do irmão sobrevivente. E isso lhe parecia mais honesto, humano, mais verdadeiro. Durante uma entrevista para um meio de comunicação internacional, quando lhe perguntaram se ele se considerava um gênio, ele respondeu:
Elias e eu nascemos da mesma ferida. A diferença foi que coube a mim ser a parte que respira. E se esse sopro serve para dar voz àqueles que não podem falar, então vale a pena continuar. Mas no mais profundo da sua alma, uma questão ainda o atormentava. E se os papéis tivessem sido invertidos? E se o gênio tivesse nascido no corpo errado? Com o tempo, o nome de Damien Ortega começou a aparecer em lugares inesperados. Congressos internacionais sobre bioética, publicações sobre genética em zonas marginalizadas, programas piloto de saúde pública e, sobretudo, nos testemunhos de famílias que, pela primeira vez, ousavam falar do peso invisível que carregavam. Mas Damien não buscava reconhecimento. A sua impulsão vinha de outro lugar. Aquilo que não podia ser explicado pela lógica, pelas equações ou pelas teorias científicas. Era uma necessidade visceral de corrigir, mesmo em parte, o que tinha sido arrancado ao seu irmão. O seu trabalho transformou-se numa espécie de luto ativo. Cada criança que ele salvava de ser abandonada, cada família que quebrava o silêncio, era uma maneira de dizer a Elias que ele não tinha morrido em vão. Aos 25 anos, fundou o primeiro centro de reabilitação integral para crianças com malformações congênitas, produto de incesto ou de abandono genético. Chamou-lhe Puente Blanco, em memória do desenho que Elias tinha feito durante os seus últimos meses de vida. À entrada do edifício, mandou colocar uma placa com uma frase simples: "Onde o mundo vê um erro, nós vemos uma oportunidade de reparar." Este centro não oferecia apenas cuidados médicos, mas também apoio psicológico, aconselhamento jurídico e acompanhamento familiar. Os profissionais que lá trabalhavam tinham sido formados diretamente por Damien. Sabiam que o que faziam não era caridade, mas justiça. Uma das histórias mais simbólicas teve lugar em 2019. Um jovem de 14 anos, com malformações severas e um atraso cognitivo, foi levado pela sua tia ao centro Puente Blanco. Viviam numa comunidade isolada e ninguém o tinha querido receber em escolas nem hospitais. Quando Damien o viu, reconheceu no seu olhar o mesmo vazio que tinha visto em Elias. Sentou-o em frente a uma folha em branco e ofereceu-lhe um lápis. O jovem, tremendo, desenhou uma figura sentada debaixo de uma árvore. Depois, escreveu o seu nome, letra por letra. Este gesto, mínimo para qualquer outra criança, foi para Damien uma revelação. Ele compreendeu que a linguagem, a memória, a emoção, tudo pode nascer mesmo nos terrenos mais inóspitos, se alguém ousar olhar verdadeiramente. Não com estima, não com medo, mas com presença. Ao longo dos anos, Damien também manteve uma vida reservada. Nunca se casou. Nunca permitiu que a sua história fosse adaptada ao cinema ou transformada em documentário. Dizia que já havia demasiadas vozes a falar por aqueles que não tinham vivido. O que era preciso era que aqueles que tinham vivido, mesmo à margem, pudessem finalmente falar. E, embora evitasse entrevistas, aceitou uma vez participar num encontro com estudantes universitários. No final da sua intervenção, um jovem perguntou-lhe como tinha conseguido suportar tanta escuridão, tanta injustiça, sem se quebrar. Damien fez uma pausa. Em seguida disse: "Não se trata de suportar, trata-se de se lembrar. Cada vez que me sinto cansado, penso no meu irmão. Penso que ele era também eu. Mas ele não teve a minha voz, nem as minhas pernas, nem a minha oportunidade. Então, eu ando pelos dois. Eu falo pelos dois. E cada vez que uma destas crianças encontra o seu lugar no mundo, é como se ele revivesse, mesmo que um pouco." O auditório manteve o silêncio.
Alguns choravam, outros simplesmente olhavam para o chão. Mas todos compreenderam que estavam diante de alguém que não tinha escolhido seu destino, mas que o tinha abraçado com uma força que desarmava todo argumento. Hoje, Damián Ortega continua seu trabalho em silêncio. A Fundação Elias Ortega abriu novas sedes em Chiapas e Guerreiro. O Centro Puente Blanco se tornou um modelo de atenção em toda a América Latina. E em centenas de vilarejos, onde antes havia apenas medo e silêncio, hoje há redes comunitárias que vigiam, protegem e agem. Ninguém pode mudar a origem com a qual nasce, mas pode decidir o que fazer com essa história. Damián não era apenas um gênio. Nem Elias foi um monstro. Mas irmãos que, desde as extremidades opostas do mesmo abismo, se procuraram, se encontraram e deixaram um caminho traçado para que outros não tivessem que cair. E se você chegou até aqui, quero te pedir algo. Inscreva-se neste canal. Aqui contamos as histórias que muitos preferem esconder. Histórias como a de Damián e Elias, que nos obrigam a olhar além do julgamento fácil. Deixe-nos seu comentário. O que você faria se descobrisse que parte de sua história foi silenciada por anos? E, acima de tudo, compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que, mesmo da dor mais sombria, pode nascer uma luz que transforma. Nos vemos na próxima história proibida deste país. Eu sou Burgo, e este é México Proibido.